Oi. Não, pode falar, não tem ninguém ainda. É porque eu entro na hora. Pode colocar, problema nenhum. Pode deixar. Deixa. Não. Fê, queria outro cigarro. Queria outro cigarro. Queria outro cigarro. Já tá, não, já tô online. Eles já vão ver que tem a cadeira ali e tudo. Quer que eu vou?
Ingrid. Deixa eu ver o lobby. Ingrid. Coloca seu áudio. Não tô ouvindo nada. Ronilson também. Bem. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo? Bom dia, professor. Oi, estão me ouvindo? Peraí. Oi, eu tô. Fala, gente. Alguém. Oi, bom dia, tá me ouvindo, professora? Ei, Ingrid, aparece aí. Só tem você e o Ronilson. Não tem mais ninguém na sala de espera. Deixa eu ver se tem mais alguém. Então, vamos lá. Os crimes lá, os contra a honra. Tem dúvida lá, Ingrid? Eu vou falar algumas coisas aqui. Hoje tem muita pegadinha neles. Sim. Vamos lá. Peraí. Não tô te vendo. Calma aí. Ronilson também, eu não tô te ouvindo, Ronilson. Pode colocar, porque só tem você e a Ingrid. Pode colocar o áudio. Depois, se tiver muita gente, eu cancelo o áudio de alguns. A câmera não tá indo. Então, lesão corporal foi. O 161, 162, 163, eu vou deixar para falar depois, porque eles, da leitura lá do Código Penal, eles são muito tranquilos, que é usurpação de limites, bullying possessório, usurpação de água. Sim. O outro é supressão ou alteração de marca em animais e receptação de animal furtado. E o 163 é o dano. Sim. Agora, a honra, o calúnia, injúria e difamação, tem muita pegadinha. E eu vi aqui que tem uma decisão recente aí do STJ que confundiu injúria racial com racismo. E no último concurso aí de delegado federal caiu exatamente isso. Do flagrante na injúria, flagrante de parlamentar na injúria e no racismo. Eu vou falar deles aqui mais hoje, porque tem pegadinha demais e o procedimento deles, penal, na ação penal, é muito cheio de pegadinha. É privado em um, público em outro. E é mais fácil de vocês errarem em prova, porque é muito parecido. Gente. Tudo bem, professora. Não tô vendo. Ronilson, aparece você então. Ing, você tá conseguindo, não? Não. Eu mexi em alguma coisa aqui. Tem a câmerazinha aí, clica.
Isso, aí eu tirei, eu acabei apertando bloquear antes de entrar, porque eu pensei que tinha muita gente. Aí agora eu vou ver se eu consigo de novo. Ó, vamos fazer, vai tentando aí, mas vai me falando, porque te ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Vai me falando as dúvidas aí do contra a honra. Tá. Você viu lá que tem honra objetiva e subjetiva, né? Sim. Então, Sim. entendeu a diferença? Entendi mais ou menos. A honra objetiva, os nomes. Objetiva pode ser com você? Objetiva? Objetiva, não. Objetiva é honra perante a sociedade. Ah, Subjetiva é ligada à pessoa. O que falar ah, subjetivo em final é ligado a você. sim, Por isso que é entendi. subjetivo. A honra objetiva é perante a sociedade. Então, eu te chamo de estelionatário, eu te chamo de criminoso, eu te chamo de ladrão. Agora, é subjetivo, eu te chamo de gordo, de feio, de careca. É você. É subjetiva. É ligada à própria pessoa. Essa é a diferença de um e de outro, e vai diferenciar a calúnia da injúria racial e da difamação. Entendi. Ronilson, se tiver dúvida, você precisa acionar o seu áudio. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu não consigo te ouvir. Eu estou ouvindo a Ingrid perfeito. Então, aciona aí o seu áudio. Que eu consigo te ouvir se eu tiver dúvida. Pode falar, Ingrid. Não, pode continuar, professora. Eu tô ouvindo. Qualquer dúvida aí eu pergunto. Então, Pode ser? a diferença deles, eu vou falar de semelhanças e diferenças e os procedimentos, e depois as divergências que tem aí doutrinárias e a confusão que o STJ fez na última decisão aí, eu tenho que achar a decisão, de injúria racial e racismo, porque ele tratou os dois, nas consequências, ele tratou os dois iguais. Ele considerou inafiançável a injúria racial e inafiançável o racismo, imprescritível e inafiançável. A injúria, não. A injúria é afiançável e é prescritível. E a ação penal ó, pra você ver, ó a lógica do legislador. Se eu te falar que os crimes, esses três, estão condicionados, a ação penal vai ser condicionada à representação da vítima. Ok. Significa que é objetiva ou subjetiva? Se eu condiciono a ação penal à representação sua, eu digo assim, olha, teve um crime, mas eu estou condicionando começar uma ação penal à representação sua. É obrigatória? É, né? Não. Eu estou condicionando. Olha só, eu falo assim, ó, injúria é subjetiva. Ou seja, você pode se sentir injuriado ou não. Sim. A honra é subjetiva. Não é isso? É. Então, eu vou condicionar a ação penal à sua representação, é lógico. Eu posso começar uma ação penal, eu, Ministério Público, posso começar uma ação penal, independentemente de você se sentir injuriado ou não? Qual que é a função disso? Eu vou movimentar toda a máquina do judiciário e você nem se sentiu injuriada. Entendeu? Eu te chamei de gorda. Você não se sentiu injuriada. Não tem sentido o legislador colocar a ação penal como incondicionada. Porque incondicionada é o homicídio. Você querendo ou não representar, o Ministério Público tem interesse em começar a ação penal. Entendeu? Agora eu entendi. Agora, se
Se o bem jurídico protegido, no caso aí a honra, eu condiciono a sua representação, significa eu só vou começar a ação penal se você se sentir injuriada, porque a honra é subjetiva. Você nem se sentiu injuriada, para que eu vou colocar essa ação penal como incondicionada? Entendeu a lógica? Entendi. Agora eu entendi. Você tem que entender entendeu essa lógica, você não erra mais. A ideia do legislador é, quanto mais grave for o bem jurídico, mais a ação penal vai ser incondicionada. Ou seja, eu não condiciono a nenhuma autorização de ninguém o começo dessa ação penal. Então, homicídio, o bem jurídico protegido é o quê? A vida. Né? Eu vou condicionar a ação penal? Ingrid? Oi. A aula é só para você, filha. Responde aí. Não vou ficar aqui falando sozinha. Sim. Então, o Nilson não tá conseguindo conseguir pôr o áudio até agora. Então, mas também está gravando, depois isso vai lá para a aula. A ideia, então, do legislador aqui é, quanto mais grave for o bem jurídico protegido, vocês já viram ação penal? Eu vi mais ou menos, eu vou ser bem sincera. Então, 5 ações penais, 5 tipos de ação penal existem. Ação penal pública incondicionada, olha o nome. Penal é ridículo. Não tem jeito de você errar, não. Ação penal pública. Quem que vai entrar? Ministério Público. Promotor. Sim. Ação penal é pública, ok. Incondicionada, olha o nome. Está condicionada a sua representação? Eu preciso da sua autorização para entrar? Não. Então, chama ação penal pública incondicionada. Quando é que eu não preciso de autorização de ninguém, de nada, para entrar? Quando o bem jurídico é muito grave. Ofendido foi muito grave. Vida, incolumidade física. Então, eu não preciso, né, de autorização para entrar com a ação. Então, o Ministério Público soube de um homicídio, a simples notícia crime de um homicídio, ele simplesmente entra com a ação penal, porque é pública. Então, ele que é o dono da ação, e é incondicionado, eu não preciso de representação de ninguém. O Ministério Público soube da ação, entrou com a ação, acabou. Aí o juiz vai aceitar ou não e começa a ação penal, ok. Depois tem a ação penal pública condicionada. É pública, porque o interesse diz respeito a toda a sociedade, mas eu vou condicionar a uma espécie de autorizaçãozinha do ofendido. Então, pública condicionada à representação. Você precisa representar no Ministério Público. Você precisa dizer, sim, olha, promotor, fui ofendido e quero começar uma ação penal. Aí ele começa, mas ele precisa da sua autorização antes. Ok. Agora... Condicionada à representação. Por exemplo, estupro. Estupro, o bem jurídico protegido, é muito grave o crime? Sim. Sim, é muito grave. Só que o que o legislador pensou? Eu não vou começar uma ação penal sem a autorização do estuprado, da vítima. Eu não posso constranger a pessoa a vir em juízo, falar do estupro, a ir na delegacia, a vir perante a sociedade, a vir numa audiência, a ficar cara a cara com o estuprador. Eu não posso fazer isso. É uma vitimização secundária. Evitando isso, o que o legislador disse? É pública, mas é condicionada à representação do ofendido. Então, a vítima precisa dizer, ó, excelência, ok, fui estuprado e eu quero começar uma ação penal. E se ele não quiser, começa a ação? O Ministério Público pode? Não. Não, porque eu preciso da representação. Então, é pública, porque é muito grave, mas é condicionada à representação do ofendido. Nos casos de crime contra a honra, que são esses 3 aí, peraí que tem mais gente aqui aguardando. Deixa eu ver aqui quem é que está aguardando no lobby. Sim, ele está mandando no grupo. Rogério. Ok. Já adicionei. Então, condicionada à representação.
Depois eu tenho ação penal privada, aí muda toda a lógica de novo do legislador, porque a ação penal normalmente é pública. Por isso que tem o Ministério Público, por isso tem concurso para promotor, porque o dono da lei, o dono da ação é ele. Ei, Rogério. Então, coloca o seu áudio, não escuto. O dono da lei, o dono da ação é ele, é o Ministério Público, ok. É o dominus litis que tem lá e etc, né? Então, na ação penal privada, o legislador muda a lógica toda. A ação penal privada, ele muda a lógica. Ele diz o quê? Ó, tem o Ministério Público, mas esse tipo de crime eu não aceito, eu vou delegar a titularidade para o ofendido só. Entende? Então, nas ações de crimes contra a honra, na calúnia, na difamação e na injúria, tem sentido o Ministério Público tomar conta da ação? Não tem sentido. Aqui, em regra, a ação penal vai ser privada, exclusivamente privada. Por quê? Porque o bem jurídico ofendido é honra, e honra é privada. Um xingamento que eu dou em alguém, ele pode se sentir extremamente injuriado, o outro não. O outro pode dizer, não, eu tranquilo, eu não me senti injuriado. Então, eu preciso que ele entre com a ação. Como que é a ação penal privada? Eu chamo de quê? Queixa. Eu chamo de queixa e as partes vão chamar querelante e querelado, não é mais autor e réu. Né? O autor vai ser o querelante, porque é privado, então é queixa. A denúncia é privada, é pública, e a queixa é privada. E aí é querelante e querelado. E aí, em regra, as ações penais do crime dos 3 aí contra a honra é exclusivamente privada. Só o dono da ação é o privado, é o ofendido, e não o Ministério Público. Porque muda a lógica aí do legislador. Tem exceção, crimes contra a honra com fins eleitorais, as exceções estão lá no 145 do Código Penal. Crimes contra a honra com fins eleitorais, crime contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a gente vai ver, injúria real com lesão corporal, né, que você vai injuriar a pessoa e vai para a mão. Injúria preconceituosa, que a gente vai ver mais para frente aqui, que são as exceções lá do 145 do Código Penal. As ações aí contra a honra, todas, é de menor potencial ofensivo. Então, até 2 anos de pena. Se eu tenho menor potencial ofensivo, você já pensou em quê? Já pensou no GCRIM, na 9.099. Sim. Então, se eu pensei no GCRIM, eu procuro verdade real ou consensual? Real. Consensual. A verdade consensual, a verdade real, eu vou buscar em procedimento do júri, em procedimentos ordinários, os mais extensos. O procedimento que é com menor potencial ofensivo, crimes de menor potencial ofensivo, eu não estou buscando verdade real, porque o potencial ofensivo é pequeno. Então, na audiência de conciliação ou de composição civil, né, de dano, as partes podem fazer acordo. Então, eu procurei verdade real, se ela pode fazer acordo? Não. Eu estou procurando só uma composição civil de dano. Se as duas partes ficaram satisfeitas, o Ministério Público, a Justiça, acabou a ação penal. Não começa a ação penal. Compôs o dano, acabou. A 9.099 é para isso. Crimes de menor potencial ofensivo, o GEC e o GCRIM, é para a composição civil do dano. Composição civil de dano penal, eu não estou buscando verdade real. Eu estou buscando a verdade consensual. Os dois não querem saber a verdade real.
Se os dois estiverem de acordo e fizerem uma transação penal lá na hora do GCRIM, lá no juizado especial, tá tudo bem. Não começa a ação penal. Agora, eu não tenho como fazer isso no homicídio. Porque eles vão fazer a transação, a família da vítima com o homicida vai fazer transação penal? Não, aqui eu busco verdade real. O que aconteceu, como é que é, a pena sua maior que 2 anos, é acima de 4 anos a pena privativa de liberdade. O procedimento é ordinário, então ele é todo estendido. Eu tenho 8 testemunhas para apresentar, e etc. Vai para júri. Que aí é doloso contra a vida, vem um outro tipo de procedimento, que é o procedimento especial do júri, ok. Aqui, as semelhanças, então, a gente está falando, então, das semelhanças entre os 3 crimes. Primeiro, bem jurídico ofendido dos 3, a honra. Depois, em regra, por quê? Porque tem questões do artigo 145, lá do Código Penal. Em regra, a ação penal é exclusivamente privada. Por quê? Por quê? Porque permitido. Porque o quê? Tem que ter permissão da pessoa, ela tem que se sentir ofendida. Ela tem que se sentir ofendida. E é ela que aqui é exclusivamente privada, ou seja, não é o Ministério Público que entra, não, é você mesma. Você Sim. vai procurar um advogado e você vai entrar com a ação. A ação é privada, você vai entrar com a queixa. No Ministério Público, você vai no Ministério Público e é ele que entra com a ação. Você não procura advogado, não. É o Ministério Público que dá andamento. Aqui, não. Aqui você vai procurar um advogado penal e você vai entrar com a queixa. Aí você é querelante e a outra parte é o querelado. Ok? Ok. Terceira semelhança. Menor potencial ofensivo dos 3. Pena de até 2 anos. Então, eu estou falando que é menor potencial ofensivo. A pena é de até 2 anos. Até 2 anos é o quê? Lei 9.099. Vai para o juizado especial criminal. Aí vai ter audiência de conciliação e eu vou tentar compor os danos. Eu vou tentar um acordo entre as partes. Conseguiu o acordo, eu vou começar com a ação penal? Não. Não. Acabou. Acabou, não entra, não move mais nada na justiça, eles já compuseram os danos. E eu procuro isso, eu não estou procurando verdade real aqui. Aqui é verdade consensual, tá bom para os dois, acabou. Sim. Quarta semelhança. O crime é formal. Eu não preciso de resultado material, eu não preciso que o resultado ocorra. Se eu chamar alguém de ladrão, eu não preciso que o resultado efetivamente ocorra. Se ele já se sentir ofendido, ele já pode entrar. O crime formal não é material. Eu não preciso de um resultado efetivo. Entende? Entendi. Igual uma lesão. Entendo. Lesão corporal. Eu preciso de um resultado. Eu preciso de resultado efetivo na lesão corporal? Preciso. Preciso. É crime material. Eu preciso do resultado material para falar, tem uma lesão. Tem que ter um laudo. Eu preciso de ver no corpo da pessoa lesão. Agora, a injúria, a calúnia, a difamação, não. Crime formal. Falou, o crime já aconteceu. Já se deu, já se consumou. A competência aqui, a competência é o artigo 63, lá da 9.099, competência do juizado vai ser determinada pelo lugar que foi praticada a infração. E o 73 do CPP, o querelante, no caso do querelante, ou seja, ação penal privada, você vai entrar com a queixa, o autor, ele pode escolher ou ele pode preferir o foro do domicílio ou da residência do réu, ainda que ele souber o lugar da infração. Aqui, isso chama foro de domicílio. Então, o que é foro de domicílio? É quando o querelante, na ação privada, o querelante, ele pode escolher ele pode preferir, eu vou entrar com a ação no domicílio de residência do réu, mesmo que ele saiba
mesmo que o lugar da infração seja outro. Ele pode escolher de entrar no domicílio do réu ao invés do domicílio do lugar onde ocorreu a infração. Ele escapa um pouco da regra geral do artigo 70 lá do Código de Processo Penal. Porque aqui, como é privado, ele pode escolher ou foro de domicílio ou a regra geral de entrar com ação penal privada no lugar onde aconteceu a infração. Ok? Ok. Ok. Professora, tem alguém tentando entrar. Oi? Aí tá esperando Oi? Tem uma pessoa tentando entrar na chamada. Tá esperando a sua permissão. A Patrícia. Já vou adicionar. Já adicionei. Ok. Outra coisa. O sujeito ativo e passivo aí, crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo. Não é nem confusão. A discussão doutrinária aqui é: pessoa jurídica pode? Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo e passivo de crime contra a honra? Pode. Pode qual? A difamação. Difamação é honra objetiva. É honra contra a sociedade. Honra perante a sociedade. Né? Um fato desonroso. Se atribui à empresa um fato desonroso. A empresa não honra seu compromisso, essa empresa não é séria. Difamação. Agora, só se for... Porque a empresa só comete crime ambiental, lembra? Pessoa jurídica só comete crime ambiental. Então, ele, teoricamente, para a maioria aí da doutrina, ele pode sofrer honra, ele pode sofrer calúnia só em relação a crime ambiental. Porque como ele só pode cometer crime ambiental, ele também só pode ser passivo de crime ambiental. Então, calúnia ele pode sofrer, sim, com crime ambiental. Outros crimes, não. Aí vai para os representantes legais dele. Os tribunais superiores entendem que não pode ser vítima de... Mas a maioria da doutrina admite que, se ele pode caluniar, se a empresa pode cometer crime ambiental, ele pode ser vítima passiva de crime ambiental, de calúnia só em relação a crime ambiental. Porque o crime ambiental ele pode cometer, então, teoricamente, ele também pode sofrer. Mas os tribunais superiores não admitem. Que pessoa jurídica, não pode ser vítima de calúnia, nada. O Mirabete também é outro que acha que pessoa o título aí é crimes contra a honra, ele está engajado em outro título no Código Penal, que é crimes contra a pessoa, e é pessoa física. Então, ele não admite pessoa jurídica sofrer nenhum tipo dos 3 crimes. O Mirabete, por exemplo, ele acha, baseado, não, o crime está localizado, né, interpretação sistemática aí, dentro do Código Penal, como ele está incluído, os 3 estão incluídos num título que chama crimes contra a pessoa, aí vem crimes contra a honra, essa pessoa que o Código Penal falou é pessoa física, não engloba a jurídica. Isso aí, então, não tem um posicionamento firme, porque a jurisprudência acha que não, a maioria da doutrina entra com ação de calúnia em relação a crime ambiental só, difamação e injúria não pode ser sujeito, porque a honra é subjetiva, e pessoa jurídica não tem honra subjetiva, né? Não é pessoa. Tem mais alguém esperando? Tem não. Ok? Então, para os tribunais superiores, não pode ser vítima de calúnia. Para o Mirabete, não pode ser vítima de nenhum dos 3 tipos de crime a pessoa jurídica, porque ele está inserido num título do Código Penal
chamado de crime contra a pessoa, e pessoa aí é pessoa física e não jurídica. Mas tem uma parte da doutrina que entende, por exemplo, o Rogério Sanches, entende que a pessoa jurídica, como ele pode praticar crime ambiental, ele pode ser vítima de crime ambiental. Só. Todo o restante, não. Aí vai de acordo com os tribunais superiores. Né? Tá consone com a decisão dos tribunais superiores. E as causas de aumento de pena, lá no artigo 141 do Código Penal, também se aplica a todos os três. Né? São as semelhanças básicas aí, essas 7 semelhanças. O bem jurídico é o mesmo, a ação penal, em regra, é privada para todo mundo, com exceção do 145 do Código Penal, que é crimes contra a honra com fins eleitorais, contra o presidente da República e chefe de governo estrangeiro, injúria real com lesão corporal e a injúria preconceituosa, que aí vai incluir injúria racial. O menor potencial ofensivo de todas as 3, até 2 anos. Não estou buscando a verdade real, busco verdade consensual, por isso que vai para o GCRIM, né? Pena menor que 2 anos. O crime é formal, eu não preciso de um resultado material objetivo. A competência aí vai ser do juizado especial, sujeito ativo e passivo, qualquer um. Pessoa jurídica, a opinião vai dividir da doutrina. Alguns acham que pessoa jurídica não pode ser nem sujeito ativo nem passivo de jeito nenhum, porque está incluído no título de crimes contra a pessoa, e pessoa aqui está dizendo em relação à pessoa física e não jurídica. Mas uma parte da doutrina entende que se a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental, ela pode sim ser vítima também de crime ambiental. E aí, calúnia. Injúria e difamação está fora. E causa de aumento de pena do 141 aplica também para todos os 3. Ok. Até aqui tem alguma dúvida? Não. Ok, vamos para diferenças, então. As diferenças básicas aí dos 3. Primeira coisa, calúnia é honra objetiva, então é honra perante a sociedade. Na calúnia. Bem jurídico é honra objetiva. Você calúnia em relação ao crime. Não é assim? A difamação é honra objetiva também, mas é um fato desonroso. E a injúria é honra subjetiva. É uma qualidade negativa que se atribui para a pessoa. Atenção aqui para a injúria, porque se você chama a pessoa, Tá travando, professora. Oi? Oi, Ingrid. Aqui na tela, aqui, professora, tem mais 2. Acho que deve ter 2 pessoas tentando entrar. Aqui não tem, para mim. Aqui aparece aqui para mim. Tem conversar, espaço crescer. Deixa eu adicionar. Aí, tem mais uma. Deixa eu ver. Aqui não tem mais ninguém para mim. Aqui tem Patrícia, Ingrid, Rogério e Ronilson. Tem ninguém para mim na sala esperando. Para mim tem um aparecendo aqui. A que tinha aí para você talvez é uma que tem escrito berçário, uma coisa assim, eu acabei de adicionar. Tá bom. Então. Apareceu agora. Oi? Apareceu, né? Alexandra, peraí que eu vou adicionar. Entrou. Alexandra. Isso. Fica sempre um com o áudio, 1 ou 2, o Rogério, a Ingrid aí, que eu estou escutando bem, para dar um feedback aqui, se eu perguntar alguma coisa, porque vai ver se vocês estão ouvindo, fica uns 2 aí só com o áudio ligado, ok? Vou ligar meu áudio aqui, que minha filha também está tendo aula online aqui, aí ela está tendo aula de educação física.
Ah, tá. Depois ela fala e eu desligo o áudio um pouquinho. Tá bom. Então, as diferenças básicas, então. De calúnia, injúria e difamação em relação à honra, se é objetiva ou subjetiva, só. Só que em duas, eu tenho honra objetiva. O que vai diferenciar, então, a calúnia da difamação, que a maioria faz confusão? Se eu disser, por exemplo, ou da injúria, se eu chamo a pessoa de bandido, estelionatário, falar, você é bandido, esse cara é bandido, é estelionatário. Normalmente você pensa que é o quê? Calúnia. Né? Já fala é calúnia porque eu estou ligando a um crime. Se eu falar, você é bandido, teoricamente estou te ligando a algum crime. O cara é estelionatário, você já liga no estelionato. Mas isso aí é genérico. Esse xingamento é genérico, não tem um fato específico que eu disse assim, olha, você que é estelionatário, daquele crime que você cometeu, tal lugar, aquele ali foi estelionato. Eu estou falando em geral, esse cara é bandido, vagabundo, estou falando geral. Se for uma imputação genérica, é injúria, não é calúnia. A calúnia, eu preciso ter a imputação falsa de um crime determinado. Então, eu falo assim, Fernando entrou no supermercado e ele furtou aquela televisão que estava lá exposta. Eu falei o fato específico. A imputação é falsa de um fato específico, aí é calúnia. Agora, falei em geral. Você é bandido, você é estelionatário, entendeu? Não, a imputação é genérica, não é fato determinado, né? É uma ofensa subjetiva, aí é injúria. Não é calúnia. Para ser calúnia, eu preciso que seja determinado. O crime tem que estar determinado. A imputação é falsa, você tem que saber que não foi a pessoa, né? E tem que ser de uma situação determinada. Ofendo honra objetiva, então o fato é determinado. Ok? Sim. Se for contravenção e não crime, aí é elemento da calúnia. Se for contravenção e não for crime, é difamação. Não é calúnia mais. Calúnia é só se for crime. Se for contravenção, não é calúnia, vira difamação. Ok? Então, a diferença, então, injúria. A imputação na injúria é genérica. Não pode ter fato determinado. Eu atribuo uma qualidade negativa subjetiva. É uma ofensa subjetiva à pessoa. Né? Vai ter injúria real e injúria qualificada que a gente vai ver. Exemplo aí, gordo, feio, careca, é uma imputação genérica. E a honra é subjetiva. Na calúnia, eu vou imputar falsamente um crime determinado. Eu ofendo a honra objetiva. Se eu estou falando que eu imputo falsamente, você sabe que não foi a pessoa e fala que foi ela. Você sabe que não foi, porque é falsamente. A imputação é falsa. De crime. Então, se for contravenção, não é mais calúnia. É difamação. Ok. Então, eu falo assim, ele joga jogo do bicho. Jogo do bicho é difamação? Jogo do bicho é crime? Sim. Não. Então, não é calúnia. É difamação. Ok? Tem que ser crime. E o fato tem que ser determinado. Eu tenho que falar determinado. Eu tenho que saber que não foi ele e falar que foi ele. Mas num fato determinado, um crime determinado. Olha, eu sei que não tem quem que furtou no bar. Foi ele que entrou lá e furtou. Foi ele que estuprou. Eu falo de um fato determinado. Ok? Ok. Tem 3 pessoas querendo entrar aí, professor. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Ih. Caí de tudo. Peraí.
Deixa eu adicionar aqui. Vou ver aqui na sala. Karen. Alexandra entrou? Entrou. Tá, agora Karen, que está aqui para entrar. Entrou. Ok, vamos lá. E a difamação? Na difamação, eu imputo falsamente ou verdadeiramente a diferença. A difamação, eu também vou fazer um fato determinado, que é desonroso. A honra aí é objetiva, então é perante a sociedade. Mas eu vou imputar falsamente ou verdadeiramente um fato. É um fato, não é um crime, é um fato determinado desonroso. Então, eu preciso narrar o fato. É honra objetiva. Então, eu falo assim, eu falo que o cara joga jogo do bicho, eu falo que ele é caloteiro, eu falo que ela tá rodando bolsinha lá na esquina. Peraí, mas o fato é real. Esse fato é verdadeiro. E aí, mesmo verdadeiro, você pode sair falando? Não. Da honra do outro? Não. Então, é difamação igual. Ah, mas é um fato, porque prostituição não é crime. É um fato desonroso contra a pessoa. Mas você está imputando. Mas é verdade, ela se prostitui mesmo. E daí, você tem que sair falando? Mesmo verdadeiro, não pode sair fofocando. Mas mesmo assim, você pode difamar. É crime igual para você. Mesmo sendo verdade o dela. E atenção aí com a exceção da verdade, porque tem muita gente que fala, falei, mas chego na justiça, eu provo que é verdade, eu não vou pagar. Não, não. Você só não paga, a exceção da verdade só vai valer para crime contra funcionário público. Professora. Oi. E se eu te conto uma coisa? Tipo, eu te conto um fato. Não, vou ser mais claro. Vamos supor, eu te mando uma mensagem, um áudio, falando algo, tipo, de outra pessoa. Aí você chega para essa pessoa e manda meu áudio para ela. E aí? O que você não pode fazer isso aí. Você me mandou um áudio falando de alguém. Isso, para você. Difamação. É fato, não é crime, não. Certo. E aí eu vou lá e mostro o áudio que você me mandou falando dela para ela. E aí? Já se consumou? Sim. Já. Sim, porque é formal. Fique esperto. É crime formal. Você não pode falar do outro, ponto. É isso. O legislador ele não vai cobrir a fofoca. Porque isso é honra. É subjetiva, mas não interessa, é honra. Aqui, no caso da difamação, é honra objetiva. E aí, você vai querer provar que o fato é verdadeiro. Mas a exceção da verdade em juízo é contra funcionário público. A pessoa é funcionária pública? Não, você vai responder por difamação. Se você passar o áudio e eu mostrar para ela, e ela sentir... claro que a ação penal é privada, então ela tem que entrar. E ela procurar o advogado e entrar com a queixa, você vai responder por difamação. Para deixar de ser fofoqueiro. Não tem proteção nenhuma penal para fofoca. Esquece. Só tem, e não é fofoca, não. A exceção da verdade tem com funcionário público. Por exemplo, estou no fórum, e aí eu falo, olha, deixa eu ver esse processo aí. Estou lá na vara penal, deixa eu ver esse processo. Funcionário público, peraí. Aí ele começa a fazer a hora com minha cara, ele atende telefone, aí ele vai lá e, sei lá, resolve um problema lá dele, aí ele tá me vendo ali, eu tô lá esperando, tem 1 hora, tem 2 horas, eu pego e viro para ele e falo, peraí, você é vagabundo, você não trabalha? Aí ele me processa. Aí eu entro com exceção da verdade. Peraí, excelência, eu xinguei, eu falei que ele é vagabundo, mas olha, gravei aqui, ó, eu fiquei 2 horas esperando, ele atendeu o telefone particular durante o horário de trabalho e tal e tal. Aí eu consigo provar a exceção da verdade. Mas é funcionário público. Fora disso, não tem exceção da verdade, não. Tem essa lenda aí
Falei a verdade, eu não pago em juiz. Não tem isso, não, só se for funcionário público. Fofocou, passou áudio, desonrou honra subjetiva do outro, você responde. Ok? Ok. Mas o fato não é crime. Não interessa. Se é crime, é calúnia. Se é fato, é difamação. Mas você responde igual. Ok. Entendeu? Pode parar de fofocar e mandar áudio pros outros. Você falar que é caloteiro, jogo do bicho, etc. Tudo fato, porque não é crime. Jogo do bicho não é crime. Falar que é caloteiro não é crime. Prostituição não é crime, etc. Não é crime, mas você responde por difamação. Ok? Porque é verdadeiro. Mas mesmo verdadeiro, você não está protegido. Ok? Ok. Tem alguém aqui querendo entrar, parece. Deixa eu ver. Tem mais duas. Oi. Ingrid caiu. Deixa eu entrar ela aqui de novo. Ó. Estão na sala. Você, Patrícia, Ingrid, Karen e Alexandre. E Rogério, Patrícia, Ingrid, Karen e Alexandre. Ok. Aqui não tem mais ninguém esperando o lobby. Vamos lá. Aqui tem 2 pessoas. No meu aqui não tem nada. Deve estar no link. Não sei por que fica aparecendo para mim aqui 2 pessoas. Tá aparecendo. Tinha 3, agora só tem 2. Então, é porque eu entrei com a Ingrid que tinha caído. Isso. Ok. Então, procedimentos, então. O procedimento dos crimes contra a honra, em regra, vai ser ação penal privada. Lembra que a gente falou disso lá no início, né? Ação penal privada. Ou seja, eu procuro um advogado, se eu me sentir injuriado, caluniado, difamado, entro com queixa e a ação penal toma seu rumo normal. Né? Normalmente sumaríssimo. Rito. Via de regra, ação penal privada. Exceções. 45, penal. Vocês leram isso aí que eu passei para vocês? No WhatsApp? Vocês estão muito calmos. Tá errado, vocês não leram, não. Filho, você não leu, não. Eu não li mesmo, não. Eu tô vendo. Então, aqui na 145 tem as exceções, as 3 exceções. Funcionário público ofendido em razão da função, a ação penal não vai ser privada, vai ser pública, condicionada à representação do ofendido, do funcionário. Ele vai dar autorização, né, vai condicionar o início da ação penal à sua representação. Entende a lógica aqui? O funcionário público é ofendido em razão da função dele. Se ele não se sentiu ofendido, por que a justiça começaria uma ação penal? Então, eu tiro do privado, eu coloco o público, mas condicionada à representação dele. Ele tem que dar autorização para entrar com a ação. Crimes, a segunda exceção, crime contra honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro. A ação penal vai ser pública, condicionada à representação do ministro da Justiça. O ministro da Justiça que vai entrar, que vai representar em crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Não é mais ação privada, saiu a exceção. E a última exceção é injúria real. É quando a vítima sofre lesão. Eu te injuriei e te bati. A vítima está sofrendo lesão. Injúria real, a ação não vai ser mais privada, vai ser pública, incondicionada. O Ministério Público entra de vez. Não precisa de sua autorização para entrar. Então, tem essas 3 exceções aí lá do 145 do Código Penal, ok? Como é que é o procedimento? Como que eu vou fazer com o procedimento? Está lá no artigo 30 do Código de Processo Penal. Se eu entro com representação, normalmente, né, se é queixa, o prazo é de 6 meses. Quando você descobrir todo fato. Então, descobrir quem é o autor do fato, eu tenho 6 meses para entrar com a ação penal privada, com a queixa. Normalmente, é 6 meses. Né? Normalmente, o prazo aí
Na ação penal privada é de 6 meses a partir da hora que você conhece a pessoa, lógico. Passou uma pessoa com a máscara lá e me xingou na rua. Até o momento que quando eu souber quem é o autor, eu tenho 6 meses para entrar com a queixa. O juiz, antes de receber a denúncia ou de receber a queixa, ele chama as partes para ouvir as duas partes, sem advogado, né? Com tentativa de reconciliação sem advogado, para pedir desculpa, etc. Se eu conseguir reconciliar, morreu a ação. Não nasce ação penal, nem que morreu, não nasce ação penal. Conseguir reconciliar lá na audiência de tentativa de reconciliação. Essa audiência tem que acontecer nos crimes contra a honra. O juiz não saltou essa parte da audiência, está anulada. Nulidade. Não designou essa audiência, nulidade, volta a ação para oferecer a audiência. Volta e oferece, tem que ter essa audiência de reconciliação. Então, procedimento, ação penal privada. Entrei com a ação em 6 meses. A partir da hora que eu conheci o autor do fato, eu tenho 6 meses para entrar com a queixa. O juiz, antes de receber a denúncia na ação penal pública ou antes de receber a queixa na ação penal privada, chamo as duas partes numa audiência de conciliação. Eu chamo as duas partes, sem advogado, sem nada, para conversar com elas duas, para ouvir as duas partes, para ver se tem uma reconciliação. Porque aqui o bem jurídico é de menor potencial ofensivo, eu posso ter uma reconciliação, as partes se pedem desculpa, não foi isso que eu quis dizer, não xinguei, não, tá. Conseguiu, não começa a ação penal. Ação penal não nasce. E se não houver designação dessa audiência, nulidade, volta e oferece. Exceção da verdade na audiência só funciona nos casos onde o ofendido é funcionário público. O prazo para exceção da verdade, para se apresentar a exceção da verdade, é o mesmo prazo da defesa normal, né? O mesmo prazo da defesa preliminar ou da resposta escrita. Apresentando a exceção da verdade, o funcionário público tem 2 dias para se defender. Eu digo, não, ele é vagabundo esse lema. Eu apresentei a exceção da verdade porque ele é vagabundo mesmo. Olha aqui, ó. Ele ficou 2 horas para me atender, ele atendeu o telefone, etc, etc. O funcionário público tem 2 dias para responder a minha exceção da verdade. Não respondeu, acabou. Acabou a ação. Ok? Vai julgar, toca a ação para frente. Tem uma outra figura aí no artigo, no 144 do Código Penal, que é o pedido de explicação em juízo. Como é que é isso? Às vezes, a ofensa, ela não ficou clara. Então, você não entendeu o que o cara quis dizer, o que a pessoa quis dizer contra você. Você pede explicação em juízo. Eu já vou direto para a justiça pedir explicação. O que é que você quis dizer com isso? Antes de nascer a ação penal, eu vou em juízo para pedir explicação. Não tem ação nenhuma ainda contra você. É um pedido de explicação, mas é um pedido de explicação em juízo. É uma cariaçãozinha. Né? Eu não chamo a pessoa, eu vou chamar no cara a cara para ver o que você quer dizer. Só que eu te chamo no cara a cara já em juízo. Eu vou lá em juízo falar o que foi que você quis dizer quando você disse isso, isso e isso. É para evitar também de você não ser contraprocessado. Eu quero saber o que aconteceu, porque quero saber do que é que você me xingou, o que é que você falou, etc. Então, está lá no 144, que é o pedido de explicação em juízo. Então, como é que é o cronograma aí de crime, nos crimes contra a honra? Primeiro, ofereço a queixa, porque é privada. Depois, o juiz pode rejeitar a queixa? Lógico. Pode ter prescrição, ele pode considerar que esse fato não é crime. Ok. O juiz aceitou a queixa, primeira coisa, audiência de reconciliação. Chama as partes, sem presença de advogado, para escutar, para ouvir todas as duas partes, para ver se tem possibilidade de reconciliação e etc. Pulou essa fase, volta, é caso de nulidade. Tem que ter audiência de reconciliação. A ação penal não teve acordo na audiência de conciliação, instaura ação penal. Segue ou rito sumaríssimo, na que tem pena menor que 2 anos,
ou rito ordinário, nas que tem pena maior que 2 anos, ainda que menor que 4 anos, que é a calúnia por causa de aumento lá do 149. Então, a ordem é essa. Queixa, o juiz pode ou não aceitar. Aceitou, audiência de reconciliação, chama as partes. Houve reconciliação, não instaura ação penal. Não houve reconciliação, segue a ação penal ou no rito sumaríssimo, para as que a pena é menor que 2, ou no rito ordinário, para que a pena é maior que 2, ainda que menor que 4. Ok? Dúvida lá da doutrina. Advogado tem imunidade profissional na calúnia, na injúria e difamação? O que vocês acham aí? Estatuto da OAB. Advogado tem imunidade profissional na difamação e na injúria. Se não for um fato determinado ou se for fato desonroso, geral. Agora, na calúnia, que é crime, se atribuir falsamente a alguém um crime determinado, você não tem imunidade, não. Então, de novo, advogado não tem imunidade na calúnia e tem imunidade profissional na difamação e na injúria. Está lá no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Ok? Então, você pode citar os outros só genericamente. Já está livre de 2 crimes, né? Já está livre de 2. Você está engraçado, né, Rogério? Você só quer saber a exceção. O cara só quer saber quem é que pode xingar. Se pode passar vídeo xingando, se pode passar áudio. Que horror. Fofoqueiro. Eu vi. A doutrina divide a injúria em injúria absoluta e relativa. Isso aí, gente, é doutrina. Isso aí é para ter livro e etc. Porque isso, na prática, lá no fórum, isso não existe. A injúria absoluta e injúria relativa. O que é isso? Injúria absoluta significa o nome. É injúria em qualquer lugar, em qualquer tempo. Qualquer pessoa que a profira é sempre ofensiva, não importa onde. A injúria relativa é ofensiva em determinada região, depende do contexto, depende do tom, depende de quem profere. O que é isso aqui? Tem mais gente aí? Vocês estão vendo? 2. No meu, não. Nada. 6 participando. Não tem nada aqui no meu. Tá entrando no link errado, não tem outra. Então, aí a Ingrid entrou. Não, eu tô aqui faz tempo. Outra agora, o que está mais em discussão agora, que eu tinha falado antes, é a injúria real do racismo. Foi até a pergunta da Marina, eu acho, da outra aula. A injúria racial é diferente do racismo. O racismo está lá na lei, na 77.716 de 89. É o crime de racismo. O racismo é inafiançável, imprescritível, a ação penal é pública incondicionada. Então, o Ministério Público teve ideia, já entra com a ação, ele que é o dono da lide. Agora, a injúria racial, não. Ixi, saí de novo aqui. Espera aí. Vou clicar para adicionar a pessoa e não ver se tem alguém. Karen. Para admitir. Pronto, para admitir a Karen também. Vamos lá. A injúria racial, eu atribuo uma qualidade negativa a alguém, valendo da condição dela de raça, etnia, cor, origem, etc. Essa a injúria racial, que é a do artigo que está no Código Penal, lá no 140, parágrafo 3º. É injúria racial. E o racismo? O racismo não está no Código Penal. O racismo está na lei específica de racismo. Né? Lei Penal Extravagante, 7716 de 89. Qual que é a diferença? Em uma, na injúria racial, eu chamo o jogador, lembra lá que o povo chamou o jogador lá de futebol de macaquito,
negro imundo, branquela azedo, eu estou atribuindo qualidade negativa a alguém valendo a condição dela de raça, etnia, cor, origem, ok. Mas eu não segrego. Eu não estou segregando a pessoa, incentivando a segregação dela, não. Agora, no racismo, eu segrego. Ou então, é um apartheid social, ou então eu incentivo a segregação dela. Eu falo assim, olha, eu xingo, eu falo a pessoa, negro imundo, injúria racial. Agora eu falo assim, você não entra no meu restaurante porque você é negro. Eu segreguei, eu estou incentivando a segregação, tem um apartheid social que essa pessoa tem, aí é racismo. Não é mais injúria racial. A injúria racial, a ação penal é pública, mas é condicionada à representação da vítima. Eu xinguei o jogador de macaco, eu xinguei o jogador lá de futebol de macaquito. Eu falei, negro. Ele se sentiu ofendido, ele tem 6 meses para entrar com a ação, com a queixa. Ação penal pública, mas está condicionada à representação. Está condicionada à representação da vítima. Ele precisa autorizar o Ministério Público. Ok? Ok. O prazo aí é decadencial de 6 meses. Né? Acabou. Passou os 6 meses, acabou. Agora, o racismo, a ação penal não é condicionada à representação de ninguém. É incondicionada, é o Ministério Público que já entra com a ação. E a injúria racial é prescritível e é afiançável. Eu posso pagar a fiança e responder em liberdade. O racismo, não. É inafiançável e é imprescritível. Está lá no artigo 5º lá da Constituição, inciso 42 da Constituição, a imprescritividade do racismo. Então, diferença. Chama o jogador de futebol de macaquito. Injúria e ficção. A doutrina chama isso de racismo impróprio, porque o racismo próprio é o que você segrega. Agora, eu digo que o jogador não vai jogar no meu time porque ele é negro. Racismo. Eu segreguei racismo. Ok? E aí é pública, incondicionada, é imprescritível, é inafiançável. Agora, ó a pegadinha da prova lá de delegado federal. Um é afiançável, outro é inafiançável. Qual que é afiançável? É o A injúria racial. É afiançável. O racismo é inafiançável, não é? Sim. Então, a questão da prova foi de delegado federal. Um parlamentar, ele pode ser preso em flagrante na injúria qualificada pelo preconceito? Pensa, gente. Responde não, pensa. Um parlamentar, ele pode ser preso em flagrante. O parlamentar xingou um outro lá de negro. Ele falou, cala a boca, seu negro. A questão era essa. Ele pode ser preso em flagrante por injúria qualificada pelo preconceito? Injúria racial? Não. Não. Por quê? Porque a injúria qualificada pelo resultado, pelo preconceito, é afiançável. Então, ele pode ser preso em flagrante? Não. Não. Ele não pode ser preso em flagrante. Agora, exatamente, tem a fiança e não pode ser preso. Agora, o parlamentar pode ser preso em flagrante por racismo? Pode. Pode. Por racismo, pode. Por quê? Porque o racismo é inafiançável. A questão era só essa. É simples, né? Mas você tem que pensar. Você tem que lembrar da fiança. Prendi em flagrante. Tem fiança? Se for afiançável, eu não posso prender em flagrante. Exato. Então, se for injúria qualificada pelo preconceito, você não pode ser preso em flagrante.
Agora, racismo, eu posso ser preso em flagrante? Lógico, é inafiançável, você vai ser preso. Ok? Ok. Sim. As pegadinhas desse crime eram essas que eu queria falar com vocês. Uma última reflexão aí uma última decisão do Supremo, do STJ, confundiu injúria racial com racismo. Por quê? Porque ele falou que injúria racial era uma espécie do racismo. E aí considerou imprescritível, entende? Muito criticada, porque diz respeito às consequências todas da injúria racial. Então, eu posso ser presa em flagrante? Poderia, porque ele considerou a injúria racial como uma espécie do crime de racismo, entende? E não é. Uma é tratada no Código Penal, no 140, lá no parágrafo 3º, e a outra é completamente diferente, é tratada numa lei penal extravagante. Entendeu? Então, unificou, né? O STJ confundiu, unificou no que diz respeito às consequências desse crime. A maioria aí já mega criticada essa decisão, não foi acertada, igual a maioria das decisões do STJ, mas confundiu aí as consequências. Ok? Mas é só para vocês vão ficar com a ideia da teoria da diferença de um e de outro. Um é inafiançável, o outro não. Um é imprescritível, o outro não. Uma ação penal condicionada à representação da vítima, o outro é incondicionada, né? E a diferença básica é que eu só xingo valendo da condição de raça, de etnia, de cor, de origem da pessoa. Outro eu xingo, mas eu segrego além de xingar. Eu segrego, eu estimulo a segregação, eu incentivo, ou então é um apartheid social. Uma coisa é eu falar, olha, você é gay. O outro é você é gay e não entra no meu restaurante porque você é gay. Ok? Um eu posso ser preso em flagrante, o outro não. Um é inafiançável, o outro não. Um é imprescritível, o outro não. Um segrega, o outro não. Um é incondicionado, o outro é condicionado à representação. Ok? Ok. O pedido de explicação em juízo, lá do 144, é a exceção da verdade que só vale em funcionário público. A diferença entre os dois, básica aí de injúria e de difamação, e de calúnia, eu digo que o fato é que você é criminoso e especifico o crime. Determino qual crime que você cometeu. Calúnia. O outro eu falo genericamente aí, ó. A imputação é genérica na injúria. E a difamação, eu imputo falsamente ou verdadeiramente um fato desonroso. É um fato, não é um crime. Ok? Então, jogo do bicho, prostituição, você é caloteiro, você é prostituta, etc. Não é crime, mas você está imputando aí falsamente ou verdadeiramente que seja um fato desonroso para a pessoa, você pode responder por difamação. Ok? Procedimento via de regra, ação penal privada. Professora, tem 2 pessoas aqui no WhatsApp falando que tá aguardando a permissão. Eu não tenho ninguém, eu já coloquei aqui, ó, no lobby, admitir todos. Deixa eu ver aqui. Tem seis pessoas. Ó, Emanuele, estou... Peraí. Aqui já tem 10 pessoas aqui. Alexandra, Karen, Emanuele, Ingrid, peraí. Karen, Patrícia, Rani, Rogério. Então, Presente. eu tenho 10 pessoas aqui, não tenho ninguém no lobby esperando. Para mim tá aparecendo 6 pessoas aqui. Ó. Não, para mim não tem mais ninguém no lobby, que eu já coloquei aqui, admitir todos. Não sei por que fica aparecendo para mim aqui. Pois é, porque no meu aqui eu já admiti. Ok. Pessoal, vocês têm dúvida mais aqui em relação ao crime contra a honra? Eu quis falar mais sobre eles, porque tem muita pegadinha nele, né?
da ação penal, da ideia aí que a pessoa tem de exceção da verdade, do procedimento, da audiência de conciliação, que a verdade não é real aqui, vai para o GCRIM, ok? A diferença de injúria racial e de racismo, e essa última questão aí do delegado federal, que foi se o parlamentar pode ser preso em flagrante na injúria real, na injúria qualificada pelo preconceito, que é injúria racial, essa que a gente falou, que é diferente de racismo. E um ele pode ser preso e o outro não, simplesmente porque um é afiançável e o outro não é. Ok? Vocês têm dúvida aí no 61, que é suprimir ou deslocar tapume, marca ou sinal divisório. O 62, que é supressão de marca em animais ou alteração. E no dano, se vocês não tiverem dúvida nesse, eu vou passar os próximos crimes que a gente vai tratar na quinta que vem. Anota aí. Estelionato. Estão anotando? Eu vou passar no grupo, igual eu passei o dano e etc. Vou passar lá vou colocar o material no WhatsApp, ok? E essa aula vai ficar disponibilizada lá no AVA, tá bom? Vai ficar o link dela lá disponibilizado no AVA. Próxima aula, então, estelionato e crimes contra a organização do trabalho. Ok? Ok. As outras pessoas aqui que eu estou escutando, a Ingrid e o Rogério. Os outros participantes aqui da sala, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa aqui que a gente... do 161, 162, 163, ou os 3 aqui contra a honra que a gente falou agora, coloca seu áudio de forma que eu consiga te ouvir para responder a dúvida. Outra coisa, os crimes que eu vou passar agora no WhatsApp... hoje ou amanhã, esse estelionato e o crime contra a organização do trabalho, à medida que vocês forem estudando, se for ter dúvida e quiser me escrever, você me escreve no privado do WhatsApp. Ok? Ok. Ok, então eu peguei um pouquinho depois, mas como vai ficar o link lá, eu vou ver depois o link da aula. Ok, quem que é? Alexandra. Tá bom, Alexandra, eu fico esperando. Se você quiser resolver também, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pelo WhatsApp no privado que eu respondo, ok? Antes Tá da... bom. Porque tem hora que a pessoa está estudando e aí você quer resolver a dúvida na hora, você não quer esperar a quinta-feira que vem. Aí você me escreve no privado e a gente se fala. Tá bom, obrigada. Ok? Ok. Ok, gente. Se não tiver mais dúvida nenhuma, a gente se fala no WhatsApp ou na quinta-feira que vem a gente se vê online para esclarecimento de dúvida e eu dou uma geral, igual eu fiz agora com crimes contra a honra, com o crime contra a organização do trabalho e estelionato. Tá bom. Tá bom? Mas vocês leiam os links e as coisas que eu vou mandar pelo WhatsApp essa semana, tá bom? Tá. Ok, então. Abraço. Obrigada, professora. Tchau. Obrigada a vocês. Abraço. Até. Tchau.